Testes clínicos do reflexo vestíbulo oculomotor, RVO. O primeiro teste é o que nós chamamos de RVO lento, o reflexo vestíbulo oculomotor lento, onde o paciente ele deve acompanhar com um olhar fixo no nariz do terapeuta o seu movimento lateral enquanto a sua cabeça é movimentada passivamente em rotação. Esse teste vai avaliar uma hipofunção de canal lateral. Então, sabendo que o canal lateral ele tem o seu braço anterior com uma inclinação de aproximadamente 30 graus, eu vou colocar ele no plano transversal, vou baixar cerca de 30 graus de flexão da cervical do paciente, vou tomar contato com a cabeça do paciente lateralmente e agora peço para ele olhar fixo no meu nariz e vou rodar a cabeça para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, pedindo para que durante todo o teste ele mantenha o olhar fixo no meu nariz. Então esse é o teste RVO lento, nosso primeiro teste. Segundo teste é o que nós chamamos de RVO cancelado. Ele é similar ao anterior, porém agora com uma amplitude maior, onde o paciente vai colocar as duas mãos à frente, vai estender os seus polegares e eu peço para o meu paciente agora olhar fixo nas suas unhas. E então ele vai realizar o movimento de rodar o tronco para um lado, o tronco para o outro. Pode baixar um pouquinho a cabeça, roda para um lado, roda para o outro. Então faça esses movimentos alternados, tanto para a direita quanto para a esquerda. E vou avaliar se o paciente consegue fixar o seu olhar exatamente nas suas unhas durante todo o teste. Esse é o teste de RVO cancelado. Depois nós temos o terceiro teste, o teste do thrust cefálico ou Red Impulse Test, onde o terapeuta segura a cabeça do paciente nas suas mãos, pede para o paciente fixar o seu olhar no nariz do terapeuta e então irá realizar pequenos movimentos de thrust, ora para um lado, ora para o outro, e ver se o paciente consegue firmar o seu olhar na ponta do nariz do terapeuta. Paciente sentado, baixa um pouquinho a cabeça, olha, eu vou fazer um thrust para um lado, ora para o outro. E peço para o paciente manter o olhar fixo nos meus olhos. O teste é positivo se eu rodar a cabeça para o lado esquerdo, por exemplo, o paciente não conseguir firmar os olhos acompanharem o movimento e depois eles voltarem, ok? Então esse é o teste do thrust cefálico ou Red Impulse Test. Depois nós temos o teste de agitação cefálica, onde o terapeuta vai segurar a cabeça do paciente nas suas mãos, pedir para ele fechar os olhos e então vai rotacionar a cabeça, vai sacudir, chacoalhar a cabeça desse paciente rapidamente, tanto para um lado quanto para o outro, depois solicitando que ele abra o olho e fixe o olhar no nariz do terapeuta. Baixo cerca de 30 graus, lembra? Colocar ainda o canal lateral no plano transversal e vou sacudir, fecho os olhos e vou sacudir a cabeça do paciente lateralmente. Ao término, peço para o paciente abrir os olhos e olhar fixo no meu nariz. Caso o paciente, após o teste, não consiga fixar os olhos e tenha ali um certo movimento ocular, nós temos ali um teste positivo, porque isso vai induzir o paciente a um certo nistagmo. Depois nós temos o quinto teste, o teste da acuidade visual dinâmica, onde o paciente está sentado e eu colocar mais ou menos nessa distância, ele ali, uma placa oftalmológica à frente do paciente, o que nós chamamos de tabela de Snellen. Vou colocar na parede e depois, o que eu vou fazer? O paciente olhando para essa tabela, eu vou me posicionar atrás do paciente e vou pedir para ele ler essa tabela enquanto eu movimento a sua cabeça lateralmente. Ou seja, ele vai fazer a leitura dessa tabela oftalmológica enquanto eu perturbo a sua visão com os movimentos da cabeça. Posso iniciar com o paciente primeiro lendo a tabela para ver como é que está a acuidade visual dele sem movimento da cabeça e depois realizar novamente movimentando, perturbando então a visão com os movimentos da cabeça. Depois nós temos o teste da cadeira giratória. Pode sentar aqui, por favor. Isso.
Teste da cadeira giratória, o terapeuta ele vai rodar o paciente nessa cadeira com uma flexão cervical com os olhos fechados. E após estabilizar a cabeça do paciente na posição neutra, vai pedir para esse paciente abrir os olhos e fixar em um ponto à sua frente. E então vai observar se esse nistagmo ele está ocorrendo no sentido oposto ao movimento que ele girou. Então, por exemplo, o paciente sentou aqui, fecha os olhos, vai fletir a cervical e eu vou rodar esse paciente no sentido aqui no lado pro lado direito, por várias vezes. Vou rodar esse paciente, brincadeira de criança, aquela do bastãozinho de baixar a cabeça e girar. Se eu estou rodando o tronco do paciente para o lado direito, a endolinfa ela tende a rodar para o lado esquerdo, ou seja, quando eu parar, eu vou pedir para o paciente voltar para a cabeça em posição neutra, abrir os olhos e vou observar o sentido do nistagmo, porque aqui eu vou induzir o nistagmo no paciente. Se eu rodei o paciente para a esquerda, a endolinfa ela foi para a esquerda, então ele vai ter um nistagmo batendo para o lado esquerdo. Isso é um normal, então é o que a gente espera. Se eu girar o paciente para a esquerda dele várias vezes e depois pedir para ele abrir os olhos, o que vai acontecer? Eu rodei ele para a esquerda, mas o nistagmo normal vai bater para a direita, que é o sentido da endolinfa, ok? Então esse é o teste da cadeira giratória. Pode levantar, por favor.